Olá, profissional de SMS! Como você sabe, eu sou a Janaína e faço parte do Grupo Share. O vídeo de hoje vai falar sobre ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, você já deu aquele like para dar uma força no nosso canal? Se não deu, para tudo e dê o like agora. Já está inscrito no nosso canal? Opa, maravilha! Se você não está inscrito, aperta o sininho aí para você ser avisado dos nossos próximos vídeos, que aliás estão ótimos. Vamos lá? Então, quais são os objetivos do vídeo de hoje? Então, nós vamos falar sobre a definição de ASO. Quando fazer? Então, quando é que eu preciso fazer o ASO? Qual a importância desse negócio chamado ASO? Os tipos de ASO. Opa, tem mais de um? Tem. E o ASO e o E-Social. Aliás, o E-Social está em alta, então vamos falar um pouquinho dele. Então, a definição. O que é o ASO? O Atestado de Saúde Ocupacional. Então, ele é um documento. O que tem nesse documento? Porque ele não é um documento simples, né? Ele traz todo um histórico. Então, no ASO, além dos dados do colaborador, nome da empresa, ele traz os riscos aos quais o colaborador vai estar exposto durante a sua vida laboral. Então, físicos, químicos, biológicos vão estar assinalados lá. Além disso, ele traz os exames complementares que o colaborador precisa fazer. Então, por exemplo, o colaborador é um soldador, então ele vai fazer espirometria, né? Vai fazer algum outro exame, vai fazer raio-x do tórax, tudo isso está informado lá. Está informado o tipo do exame que ele fez e a data que foi realizado o exame. Justamente para que o médico examinador ele possa verificar. Então, o médico que vai fazer o exame clínico no colaborador, ele possa verificar como é que está a saúde daquela pessoa, antes de adentrar na empresa. Outros dados também que vem é a questão da aptidão para determinadas atividades. Por exemplo, NR33 e NR35. Então, se você se lembra, NR33 vai falar sobre espaço confinado e NR35 sobre trabalho em altura. Então, de repente, se a pessoa, por exemplo, tem um problema respiratório, tem asma, né, tem fobia, alguma coisa, como é que ela vai entrar no espaço confinado? Então, tudo isso é visto durante o exame clínico. E para trabalho em altura também. Você não sabe se a pessoa tem algum tipo de medo de trabalhar em altura, ou se a pessoa tem questão de hipertensão, né? Pode tomar o súbito lá em cima quando está executando a atividade, então tudo isso é avaliado nesse momento. Além disso, o ASO também vem assinado pelo médico que fez o exame. E, claro, pelo colaborador, justamente para comprovar que foi o colaborador que fez o exame, né? Já pensou fazer exame trocado, né? Em vez de fazer a Janaína, vai a Joaquina fazer, por exemplo? Não dá, né? Tem que saber que realmente foi a Janaína que foi feito, justamente por isso que a gente assina o ASO. Então, ele é um documento com todas essas características que eu falei para vocês. Ele é validado por médico, preferencialmente com o médico do trabalho. Claro que a norma fala que na ausência do médico do trabalho pode ser um outro médico que esteja lá. E lembrando que você tem médico coordenador e um médico examinador. O examinador literalmente é aquele que está lá frente a frente com você que está fazendo o exame. E o médico coordenador é o responsável por todo o PCMSO. E claro, esse documento ele vai servir para registrar aptidão ou inaptidão. Claro, se você está apto para aquelas atividades, maravilha. Você pode estar inapto, aí não vai poder fazer aquela atividade, então vai poder exercer aquela função para tudo aquilo. Ou você pode ter um apto com restrição. Então, por exemplo, a Janaína está apta para fazer determinada atividade, mas não pode, por exemplo, subir em altura. Ou não pode trabalhar em espaço confinado. Então, ele pode ter um apto com restrição também. Em quantas vias normalmente imprime? No mínimo 2. Pode ter mais vias? Pode, mas no mínimo 2, porque uma cópia tem que ficar, claro, com a empresa e outra com o trabalhador. Algumas empresas, claro, emitem mais cópias, uma fica na clínica, para guarda. Então, podem ter mais cópia? Pode, mas no mínimo 2. Agora, quando fazer o ASO? Então, quando é que eu preciso fazer esse bendito desse ASO? Quando é que eu preciso fazer o exame? Então, claro, antes do início das atividades na empresa. Como é que você vai adentrar na empresa e a empresa não sabe como é que está a sua saúde? Né? Você precisa estar bem para poder trabalhar, para poder executar a atividade, para que não aconteça nenhum acidente com você. Então, antes do início das atividades. Na ausência de riscos, ou seja, se não tem riscos, o médico simplesmente vai fazer o exame clínico com você. E, claro, vai emitir o ASO. Quando tem riscos, quando a empresa informa os riscos no PCMSO, você tem que fazer o exame clínico e os exames complementares. Então, o exame clínico é literalmente aquelas perguntinhas que o médico vai olhando, te perguntando, te examinando. Os exames complementares são esses que você faz. Faz raio-x, faz eletroencefalo, né? Faz audiometria, uma série de outros exames. E claro, após o médico verificar o resultado desses exames, ele emite o ASO e tá tudo certinho, você pode começar na empresa. Maravilha!
É importante lembrar que ninguém está dispensado, nenhuma empresa está dispensado de ter o ASO do colaborador. Poxa, Janaína, mas nem MEI e EPP? Não, nenhum tipo. Isso está na NR1. Então, na NR1 fala. Lembrando que, assim, algumas empresas, elas têm sim a dispensa de emitir o documento, que é o PCMSO, mas não está dispensado de emitir o ASO. Tá? Então, dá uma olhadinha na NR1 se você tem dúvida. Qual que é a importância do ASO? Opa! Claro, registrar como é que está a saúde do colaborador, que nós queremos sempre estar bem, com certeza. Permitir a análise dos exames complementares e clínicos. Então, claro, o médico precisa analisar os seus exames. De repente, vai que você não está muito bem, você está anêmico, alguma coisa assim. O médico encaminha você para fazer um tratamento, para você passar no plano de saúde, para você fazer um acompanhamento para melhorar e ficar supimpa. Manter o histórico de saúde do colaborador durante a sua trajetória na empresa. Claro, enquanto você está na empresa, a responsabilidade é da empresa. Então, ó, ela quer você sempre saudável, porque, claro, ela não quer aumentar o absenteísmo. Então, justamente por isso que o pessoal da saúde ocupacional fica lá, né? Verifica os ASOs, chama de vez em quando você lá para conversar, às vezes você faz parte do grupo de risco. Então, o que é o grupo de risco? É aquele grupo que a empresa entende que é o pessoal que tem hipertensão, o pessoal que é diabético, né? Ou o pessoal que tem um pouquinho de sobrepeso, né? Então, esse pessoal eles monitoram e, claro, de acordo com o resultado do seu exame complementar, eles também monitoram. Então, por isso que de vez em quando o médico bate um papinho com você, encaminha você para fazer um check-up. Isso é bem bacana porque está cuidando da sua saúde também. Guiar a medicina e a segurança do trabalho para as atividades que você pode exercer. Então, por exemplo, se você tem hipertensão, vai ficar sendo monitorado. Então, um dia que a pressão estiver um pouquinho mais alta, você não pode subir em altura. Aquele pessoalzinho que tem problema respiratório, não dá para usar o respirador. Então, não vai poder entrar em espaço confinado ou em algum lugar que exige que você use o respirador, que use a máscara. Então, é justamente para não agravar a sua saúde. Então, se você já tem um problema de saúde, para não ser agravado na empresa. Então, para isso que o pessoal de medicina e segurança trabalha sempre ali em sinergia, para ajudar o colaborador nessas questões. E a empresa também. Quais são os tipos de ASO que a gente tem? Agora falando um pouquinho do ASO. Não é só o ASO admissional, então você não faz só quando você adentra na empresa. Então, claro, você tem o admissional, que é quando você vai começar na empresa. Então, emprego novo, trabalho novo, vou começar. Animação total, fazer exame admissional. Beleza, então antes do início da atividade. Periódico, você já está na empresa há um tempão, já é conhecido por todo mundo, precisa fazer exame periódico? Claro. Mas de quando em quanto tempo eu vou fazer exame periódico? Então, o exame periódico, ele é definido na NR7, então pela norma, ele está lá definido, tem um prazo, e também ele pode ser definido pelo médico do trabalho. Claro, se o médico do trabalho restringir o prazo, ou seja, ele for mais restritivo do que a norma. Ele não pode ampliar o prazo mais do que a norma, mas restringir, sem dúvida. Claro, justamente com base nos riscos que você está exposto. Então, por exemplo, tem muito ruído, audiometria, tem que fazer audiometria de tempos em tempos. Por exemplo, vai fazer espirometria de tempos em tempos. Então, a norma define e o médico pode ser mais restritivo e reduzir o tempo para fazer esses exames. Lembra que a gente tinha mudança de função? Então, tinha um exame que era mudança de função. Então, por exemplo, você foi promovido na empresa. Ou então, você mudou de setor, né? Então, a gente fala de mudança de função. Agora não chama mais mudança de função. Então, essa foi uma alteração legal. Chama de mudança de riscos ocupacionais. Então, quando é que você vai fazer esse exame? Então, quando você tiver alteração na atividade, então no posto de trabalho, mudou de departamento, ou seja, mudou a exposição que você tinha. Então tem outros riscos, outros agentes que você vai estar exposto. Então tem que fazer ASO de mudança de riscos ocupacionais. ASO de retorno ao trabalho. Então, esse de retorno, você ficou afastado da empresa, né? Ou ausente da empresa por um prazo igual ou superior a 30 dias, vai ter que fazer exame para retornar ao trabalho. Então, fiquei afastado, por exemplo, por motivo de acidente de trabalho. Então, você se acidentou. Tem que fazer exame de retorno. Por questões de saúde ocupacional, precisa fazer exame de retorno. Ficou gestante, teve bebê. Legal. Também tem que fazer ASO de retorno ao trabalho. Por quê? Porque se ausentou um período superior a 30 dias. No demissional, esse é o mais triste, né? Que a gente não gosta. Mas, infelizmente, né? O trabalho né? O contrato de trabalho é um casamento, né? Tá bom para a empresa e tá bom para o colaborador. Seguimos juntos casados. Tá bom para o colaborador e não tá bom para a empresa?
desligamento, né? Então, demissão. Ou tá bom para a empresa, não tá bom para o colaborador pede demissão. E aí, nesses dois casos, tanto na empresa não querer mais o colaborador, faz o desligamento, ou no colaborador pedir o desligamento também, ou pedir a demissão, você vai fazer o aso demissional. Porque, é claro, assim como você entrou bem, você tem que sair bem. Então, o aso demissional, né, ele deve ser emitido até 10 dias contados a partir da finalização do contrato. Lembrando que, assim, empresas de grau de risco 1 e 2, se tem exames até 135 dias, não precisa fazer um novo aso. E para empresas de grau de risco 3 e 4, até 90 dias. Então, até 90 dias, né, já tinha feito o exame anterior, não precisa fazer um novo aso para sair, ou seja, para o desligamento. Falando agora um pouquinho sobre o ASO e o E-Social. Como é que funcionava antes do E-Social? Então, antes do E-Social, a área de saúde ocupacional, ela mantinha os arquivos médicos, então toda a parte dos prontuários médicos com ASO, exames complementares, ficha clínica, relatório, tudo isso guardadinho e sigiloso dentro da empresa. Então, todos aqueles arquivinhos gavetão, né? A gente tinha uma curiosidade de olhar aquilo, né? Felizmente, sigiloso, a gente não pode olhar, só o nosso, né? E depois do E-Social, então com a vinda do E-Social, o que aconteceu? Então com a vinda do E-Social, todas as empresas elas passarão a informar os exames. Então, claro, tem algumas empresas que já entraram na parte do E-Social, já estão informando, né, os eventos, outras que ainda começam o ano que vem a informar os outros eventos de SST, mas algumas já estão informando. Então, o que estão informando? Os exames realizados, a validade dos exames, os ASO, então deu apto, deu inapto, né? Então, várias informações sobre os trabalhadores e outros dados também. O importante é sempre você utilizar o quê? Um sistema informatizado. Por quê? Porque você precisa mandar os dados para o E-Social e é informatizado. E, claro, pegar o pessoal da saúde ocupacional para ajudar na organização e, claro, na informação desses dados que vão para o E-Social. Então, é muito importante que você tenha uma equipe de saúde ocupacional aí na sua empresa. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e comentários, deixem abaixo. Aliás, deixe seu comentário aí abaixo do nosso vídeo se você gostou. Eu vou ter o maior prazer em responder. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.